Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero convidar você, que talvez ainda não tenha não seja inscrito aqui no canal, que você inscreva-se aqui no nosso canal Pensamento Vivo. Meu nome é Alexandre, eu já fui membro da organização Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová por cerca de 30 anos. Servi como ancião por quase 20 anos. E eu estou aqui para trazer para você algumas informações, experiências, minha experiência como membro. É um ponto de vista que você pode talvez ter uma noção de como funciona a organização e tomar a sua decisão, se você entra para essa organização, se você permanece lá caso você seja membro, ou se você sai de lá caso você seja membro e não esteja satisfeito. Porém, a decisão é inteiramente sua. Eu vou aqui apenas narrar minha experiência e o meu ponto de vista. Bem, alguns entram aqui no canal para defender a Sociedade Torre de Vigia. É claro que quando fazem isso, eles estão desobedecendo a própria Sociedade Torre de Vigia, que dá orientações expressas, específicas, de que não é sábio, não deveria fazer assim. E claro que os irmãos na Torre de Vigia sabem muito bem que quando a organização diz que algo não é recomendável, isso praticamente significa uma ordem. Por que podemos afirmar isso? Porque quando a organização diz que não recomenda, não é aconselhável, não é sábio fazer determinada coisa, aquilo é uma ordem, porque está implícito, nas entrelinhas está implícita a ordem. Vamos a alguns exemplos? Quer ver? Algum tempo atrás, barba era proibido na Torre de Vigia. Alguém vai dizer, não tem nenhuma publicação que proibia. É verdade, a palavra proibido não estava escrita, mas estava implícita a proibição. Como sabemos? Ora, é só você se lembrar, se você foi membro, se você não é, entreviste pessoas que são membros há muitos anos. Qual é o resultado caso algum homem deixasse a barba crescer? Ele podia, por exemplo, fazer alguma parte na tribuna? Ele poderia continuar sendo o servo ministerial ou ancião? Ele poderia ir para o serviço de pregação junto com a congregação? Por que não? Se não era errado, se não era proibido. Então por que ele continuava sendo tolhido de fazer certas coisas, até comentar na reunião e ser chamado a atenção pelos anciãos nas salinhas de reuniões secretas, se não era proibido? É óbvio que está implícita ali a proibição, só não é dito, é proibido. Assim como ninguém vai dizer para você assim, você está proibido, né, de fazer determinadas coisas, mas você sabe que não pode fazer aquilo, senão você vai ser preso. Determinadas coisas não precisa dizer que é proibido. Não tem uma placa que diga, por exemplo, que é proibido eu pular lá do último andar de onde eu moro. Não tem nenhuma placa aqui no prédio que diz isso, que é proibido. Mas eu sei que eu não devo fazer isso, que se eu fizer isso eu vou ter consequências terríveis. Entendeu? Então, tem coisas que estão implícitas, que são óbvias. Então eles vêm aqui ao meu canal, ou em outros canais, que expõem a organização, que conta experiências de ex-membros, para poder atacar as pessoas que estão falando, uma vez que eles sabem que não tem como contra-argumentar. Portanto, não tem como contra-argumentar com quem tem muita experiência na organização, já teve muita experiência na organização, e tem muitas informações que podem ser utilizadas para refutar aqueles que tentam defender a organização nos pontos que são trazidos aqui à atenção. E agora, nesse momento, eu venho refutar mais uma colocação que é muito clássica aqui no canal, pessoal comentar. Eles usam um texto como esse, por exemplo, aqui de Mateus capítulo 5, versículos 11 em diante, ou 10 em diante, diz assim, felizes os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes sois quando vos vituperarem, perseguirem, mentindo, disserem toda sorte de coisas iníquas contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e pulai de alegria, porque a vossa recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas ante vós. Aí ele diz, vocês estão perseguindo a organização de Deus. Nós somos felizes e Jesus predisse isso. Bem, é importante lembrar que o texto diz que a tal perseguição era pela causa de Cristo. A organização Torre de Vigia é perseguida em alguns países, mas não pela causa de Cristo, mas sim pela causa da sua liderança. Muitos, por exemplo, são presos em alguns países, não porque estão seguindo a Bíblia, especialmente porque nesses países não proíbe você ter a sua adoração, adorar, seguindo aquilo que a Bíblia ensina, conversar sobre assuntos bíblicos. O que não se permite em alguns países é ensinar o que está em literaturas daquela organização que são consideradas extremistas.
Literaturas que ensinam, por exemplo, o pai a nem sequer atender o telefonema da filha só porque ela saiu de uma organização religiosa. É esse tipo de material que é proibido. Agora, você não é proibido nesses países de ter a sua adoração, de fazer a sua oração a Deus, de conversar na sua casa sobre a Bíblia com a sua família. Você não é proibido. Mas aí, porque eles passam por cima do que é necessário para um cristão fazer, para obedecer às ordens da sua liderança que está lá em outro país, como é o caso do corpo governante, está lá confortável e seguro nos Estados Unidos. E aí os irmãos dos países que proíbem a divulgação e a propagação de material que é prejudicial e que divide famílias, aí os irmãos desobedecem às autoridades governamentais para praticar sua adoração ao corpo governante e são presos. Mas eles não estão sendo presos pela causa de Cristo. Mesmo porque Jesus nunca ensinou você a desprezar seus parentes porque eles não concordam com a sua religião. O que Jesus falou é que muitos parentes vão te desprezar porque você segue a Cristo. Mas não que você que segue a Cristo tenha de desprezar o seu parente que não segue. Deu para entender a diferença? Aí eles entram aqui no canal e tentam usar esses argumentos muito fracos, muito rasos. O fato deles virem aqui já é uma evidência de que eles estão perdidos. Porque se eles realmente acreditassem na sua liderança, eles iam seguir as suas orientações e não viriam até aqui. Veio, já mostra que estão deturpados no raciocínio. Mas vamos dar atenção a um desses raciocínios deturpados e provar por A mais B que ele também é inválido. Quer ver outro argumento utilizado? Ninguém vai conseguir acabar com a nossa organização. Não importa quantos vídeos vocês façam, não importa o quanto vocês falem, a organização permanece e ninguém consegue derrubá-la. Nem lá na época da Segunda Guerra Mundial, quando teve lá o camarada, né, perseguidor com aquele símbolo suástico, lembra? Que trouxe a perseguição contra muitos judeus, não conseguiu acabar com a nossa adoração verdadeira. Portanto, não são vocês, opositores, que conseguirão. Bom, então vamos lá. É óbvio que não é o meu interesse acabar com a adoração verdadeira, mas a verdadeira não vai acabar, nunca. A adoração falsa vai sim. A adoração falsa está predito na Bíblia. Inclusive é pedido para que nós saiamos dela. Diz Apocalipse 18, versículo 4. Saia dela, povo meu. Não é isso? Em Apocalipse 14, se eu não me engano, 14, versículo 6 em diante, diz: caiu Babilônia Grande. A religião falsa vai acabar. Isso aí é inevitável. Acabará. Mas não vai ser eu que vai fazer com que ela acabe. É o próprio Criador, isso está predito na Bíblia. Mas a adoração verdadeira vai permanecer. Agora, a adoração verdadeira não é uma placa religiosa que está sediada lá nos Estados Unidos, nem lá na Inglaterra, nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar do planeta. A adoração verdadeira tem sede celestial. É o reino dos céus. Essa é a adoração verdadeira. Cujo único caminho para chegar ao Pai é Cristo. Essa não vai acabar. E jamais eu tenho interesse de aniquilá-la. Pelo contrário, de promovê-la. E é por promovê-la que eu fui expulso da torre de vigia. Porque lá se ensina que você, para chegar a Deus ou à salvação, você tem que passar pela torre de vigia. Eu não ensino isso. Parei de ensinar isso. Passei a ensinar que apenas Cristo é o caminho da salvação e o resultado. Fui expulso. Então vamos pegar esse argumento e vamos tomá-lo como verdadeiro, que eles utilizam, né? A nossa organização religiosa foi perseguida por Hitler na Segunda Guerra Mundial, que perseguiu os judeus e perseguiu os verdadeiros, o povo de Deus. Vamos tomar como verdadeira essa afirmação. Então, se a Sociedade Torre de Vigia foi perseguida na época do nazismo e sobreviveu e existe até hoje, logo devo entender que ela é a organização verdadeira. Afinal de contas, todo ano várias pessoas se batizam e se tornam membros. E aparentemente ela tem um leve crescimento, né? Por exemplo, lá há 30 anos atrás eram 8.500, hoje já são 8.600. Então, cresceu 100 pessoas. Maravilha! Isso é uma prova de que é uma religião que está com a bênção de Deus. Vamos tomar isso como verdadeiro? Bom, se essa premissa é verdadeira, então também é verdadeira a premissa de que o hinduísmo é mais verdadeiro ainda e mais abençoado por Deus. Por quê? Talvez você pergunte. Ora, o hinduísmo existe há muito mais tempo do que a Sociedade Torre de Vigia. A Sociedade Torre de Vigia só experimentou passar pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria e outros problemas que tivemos. O hinduísmo existe muito antes, há uns 2.000 anos antes de Cristo.
já passou por diversas intempéries da geopolítica, sobreviveu ao Império Mongol, a outras revoltas que teve, a Peste Negra, pegou também a época da Reforma, veio para cá, pegou o Iluminismo, atravessou, né, o século XVIII, século XIX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o ataque nazista e tudo mais, e está aí até hoje. E hoje já tem 1,2 bilhões de membros. A Torre de Vigia, hoje em dia, ela passou a existir em 1870, legalmente em 1884. Existe então aí como organização religiosa, né, como um grupo, embora tenha se desmembrado, né, em 1931 surgiu as Testemunhas de Jeová, mas eles dizem que surgiram desde a época de Russell, né? Então vamos tomar como verdadeira essa afirmação. Então a Sociedade Torre de Vigia existe há 155 anos, de 1870 até 2025, 155 anos. E o número hoje chega a quase 8 milhões 700, quase 9 milhões, eles dizem que são 9 milhões. Só que eles contam o auge. Mas a gente sabe que auge não é um número real. Então o número real é menor do que o auge. Mas vamos dizer 9 milhões. 9 milhões contra 1,2 bilhões de hindus. Os próprios judeus que foram alvo da perseguição de Hitler na época da Segunda Guerra Mundial sofreram um golpe lá no Holocausto, uma perda de cerca de 6 milhões de judeus que foram massacrados. E o judaísmo existe desde a época de Abraão, é uma religião abraâmica. E se você for contabilizar aí, existe muito antes do Êxodo, muito antes de 1500 a.C. Vamos botar aí, 15 séculos antes de Cristo já existia o judaísmo. Perderam 6 milhões no Holocausto. No entanto, hoje o número de judeus é de 1,7 milhões no mundo todo. E aí, levando em consideração que eles sobreviveram e passaram por todos esses problemas aí, a perseguição, sofreram a destruição de Jerusalém em 587 pelos babilônios. Os judeus sofreram a destruição em 70, já da era cristã, pelos romanos. Sofreram as perseguições que tiveram por Roma. E depois teve algum crescimento, né? Algum período de crescimento ali. Ou ficaram escondidos, porque a Igreja Católica começou a dominar como religião do Estado, então eles ficaram um pouco mais escondidos, mas aí ressurgiram agora no nosso século XX e agora no século XXI. 15,7 milhões de judeus no mundo. Então eles são a única organização verdadeira, já que eles passaram por isso tudo e sobreviveram, e nem Hitler conseguiu acabar com eles. Dentro dessa matemática dos defensores da Torre de Vigia, eles são muito mais abençoados do que a Torre de Vigia. Os ciganos. Os ciganos já existem há muito tempo, né? Não se sabe a certo qual é a origem dos ciganos, mas eles existem. Eles também foram perseguidos. Foram cerca de 220 a 500 mil mortos na época do Holocausto. E existem até hoje. O fato deles terem sobrevivido e Hitler não conseguir acabar com eles, e nem ninguém mais conseguiu, significa então que eles são realmente o povo de Deus na Terra, na lógica dos defensores do corpo governante. Além disso, na época do Holocausto, foram perseguidos deficientes físicos e mentais. Cerca de 200 a 400 mil morreram. Não é um grupo que se diz religioso, mas permanece até hoje. Então tem a bênção de Deus. Mais do que a Torre de Vigia, porque eles ainda têm problemas físicos e mentais. Os homossexuais também sofreram no Holocausto. Cerca de 5 a 15 mil foram mortos. E existem até hoje. Então são abençoados por Deus e têm a sua proteção. As Testemunhas de Jeová tiveram uma perda lá, de 2.500 a 5.000 Testemunhas de Jeová foram presas. Cerca de 1.500, foi o quê? 1.500.000 mais ou menos, 2.500.000 a 5 milhões, não foi isso tudo não. Foi cerca de 1.500 Testemunhas de Jeová que foram mortas no Holocausto, contra 6 milhões de judeus. Vamos botar 2.000 mortos das Testemunhas de Jeová no Holocausto. Hoje eles são cerca de 8.000 e pouco a 9. Os judeus tiveram 6 milhões de mortos e hoje são 15,7 milhões de judeus, quase o dobro. Os católicos tiveram uma perda em morte de cerca de 5 a 6 mil.
Também os muçulmanos tiveram mortes de 30 a 50 mil mortos. E existem há muito mais tempo do que a Sociedade Torre de Vigia. Eles surgiram lá no 7º século, no ano 600 e pouco, em Meca, com o profeta Maomé. E hoje já é a religião que mais cresce no mundo, com cerca de 1,8 bilhões no mundo inteiro. Então eu deveria assumir que os muçulmanos são o povo de Deus, porque eles sobreviveram desde o 7º século depois de Cristo até hoje, passando pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, sofreram lá na época do ataque nazista, tiveram uma perda de 30 a 50 mil contra 1.500 das Testemunhas de Jeová. Então, se for questão de número, a quem Deus está abençoando de fato? Essas religiões existem até hoje, você pode contar ainda mais outras. Satanismo ainda existe, na verdade, bruxaria ainda existe, o ocultismo, o espiritismo kardecista, que passou também pelo Holocausto, existe até hoje. Então, essa argumentação é tão fraca quanto o raciocínio daqueles que vêm aqui tentar usar para defender o seu corpo governante. Muito vaga, muito vazio, muito desnutrido de argumentos para sustentar qualquer coisa. Então, como eu já disse aqui outras vezes, se você quer realmente defender a Torre de Vigia, você nunca poderia vir num canal como o meu para falar qualquer coisa, porque o fato de você vir aqui já conta contra você, porque você já está mostrando que não respeita e nem confia e nem acredita naquilo que está falando. Caso contrário, você não estaria aqui, estaria obedecendo o corpo governante como eles mandam, estaria lá seguindo suas ordens, nem ouvindo, nem lendo, nem acessando nenhum canal dos chamados apóstatas. Deu para compreender? Então é isso. É só um leve raciocínio que eu trouxe aqui para compartilhar com você. Você concorda com isso? Você discorda do que foi dito? Alguma coisa que foi informada aqui você acha que está equivocado ou precisa de mais esclarecimento? Coloca a sua opinião aí nos comentários, por gentileza, para a gente poder também compartilhar com outros. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos.